de preparação depois do último jogo aqui para esse confronto contra o Atlético. Como é que está sendo essa semana? Como é que foi para ti? Questão até de mudanças de peças, tu não vai poder contar com o Vitor Mendes, né? Então, como é que está sendo essa preparação? E principalmente também, Zanella, manter com os atletas a vontade, a coragem e a determinação dentro de campo para esse final de Campeonato Brasileiro. Bom dia a todos. O discurso está sendo esse, né, de a gente manter até o final, né, manter a hombridade em relação ao escudo que a gente está vestindo e que a gente está representando um clube muito grande, independente do ano, não está sendo como foi o planejado. De certa forma, essa semana é uma semana mais de descanso, né, e preparativo é mais um recuperativo e em conversa em relação ao adversário. Mas os atletas estão engajados pro jogo e a gente está recuperando ainda os jogadores. A gente finaliza a recuperação e a preparação hoje, né? E aí o time certamente está preparado para o confronto contra o Atlético. Tu indicou algumas mudanças na equipe, né? O que se deve para observar alguns atletas nessa reta final também de Série A? Isso. A gente, como a gente não conseguiu ter sucesso nos jogos aí, e também tem a situação de a gente estar trabalhando em conjunto com todo o clube, né, em relação à nova direção também. Tem um propósito também de observação de alguns jogadores que são pelo processo de todo o conjunto do clube, e aí também pelo insucesso dos últimos resultados. Já houve alguma conversa com o novo técnico e já te passou alguma coisa sobre essas mudanças também para observar? De certa forma, a gente fez um trabalho em conjunto com todos do clube inicialmente. Ô Zanella, tu teve uma proposta de jogo que taticamente deu certo contra o São Paulo, né? Teve alguns erros que não passaram exatamente pelas questões táticas. É possível repetir de alguma forma aquilo que foi feito contra o São Paulo, um jogo um pouquinho mais reativo, tentando explorar algum espaço e marcando bem? É possível fazer isso amanhã? Perfeito, essa é a ideia, né? Essa é a ideia de a gente postado, né, num bloco um pouco mais baixo, explorando os contra-ataques, organizar melhor os contra-ataques, né? Acho que a partir do momento que tu fica muito tempo sem a bola, às vezes que tu tem que causar algum efeito em relação ao teu ataque. Então a ideia é assim, até ter uma medida um pouco de preservar ali o jogo e ficar um pouco mais fechado e explorar os contra-ataques. Em relação ao sistema defensivo, que é a questão que mais tem te preocupado e preocupado o Juventude durante todo o campeonato, o que nesse teu período dentro do comando da equipe deu para ajustar nessa questão e também da última partida, os erros que o Juventude teve na questão defensiva que podem ser ajustados para essa partida contra o Atlético? Na verdade, quando tu fica muito tempo sem a bola e defendendo demais o jogo, às vezes um errinho de posicionamento, um passinho para frente, ou um passinho atrás, ou um bote que tu não precisa dar, ou uma contenção que tu fez errada, né, causa um efeito de um gol. Então a gente procurou os errinhos individuais ali, ou de um grupo de 2 jogadores ou 3 jogadores, porque a partir disso é um detalhezinho que no jogo, como tu fica muito tempo sem a bola e pela qualidade do adversário, então pode causar um gol e isso que está nos prejudicando. Zanella, a bola parada também continua sendo algo a ser trabalhado no Juventude, tanto defensiva como ofensivamente. É ainda um cuidado especial que deve se ter, principalmente para a próxima partida? Isso. A gente já colocou na conversa com os jogadores esse detalhe, hoje a gente faz alguns ajustes também a partir disso. No teu viés de técnico do Juventude nessa reta final, a equipe tem marcado gols, né, Zanella? Como é que tu vê essa produção ofensiva também? A gente bate tanto na tecla defensiva, mas como é que tu vê essa produção ofensiva da equipe nos últimos jogos? Eu vejo positiva, né? Acho que o jogador também tem que ter essa condição de tentar finalizar no gol. E realmente o que tá descambando assim, é a questão defensiva, né? A gente tá fazendo os gols, porém a gente tá sofrendo, né? Então acredito que vejo de forma positiva e vamos continuar dando confiança para que eles continuem fazendo gols. Fugindo um pouquinho das questões dos objetivos do Juventude, falando das tuas situações pessoais, assim, Zanella, porque parece que tem um clima de desânimo e tal, mas tu tem um jogo no Mineirão contra o Atlético Mineiro, né? Que talvez seja o sonho de muitos treinadores aí, e tu mesmo já construiu, né, uma história que com certeza teve mais dificuldade, ou pelo menos era um objetivo teu, jogos assim, né? Como é que tu encara essa oportunidade, mais uma, né, de ter um grande confronto, um grande adversário
num palco tão representativo assim do futebol brasileiro? Eu me vejo privilegiado, sabe? Eu conheço muitas pessoas competentes e mais velhas e muito mais experientes que eu e não conseguiram ter essa oportunidade, né? Então, eu desde o início, quando foi me cabido aqui a condição de treinador interino, eu agradeço a direção, agradeço a todos pela confiança e eu estou vivendo o momento, acho que eu falei numa das entrevistas, né? Estou vivendo o momento, estou tentando fazer o melhor, tentando engajar todos para que a gente consiga vir nessa linha comigo, né? De nós viver a Série A, de nós aproveitar o máximo que a gente consegue. Como é que você e a atual direção trabalham o assunto rebaixamento? É um jogo que pode confirmar matematicamente essa situação, mesmo que já estivesse encaminhado algumas rodadas. Como que o assunto rebaixamento é tratado com o grupo? Na verdade, a gente está a 14 pontos de sair da zona e a 15, né? 15 disputados, né? Então, praticamente, falta só sacramentar, né? E a gente está trabalhando muito a questão psicológica dos jogadores em relação a gente tentar fazer o nosso melhor, né? Tentar fazer com que o jogo ele seja um jogo e depois o próximo jogo, né? Independente do que a gente tá vivendo com a matemática desde o início do campeonato e a gente não consegue sair da lanterna, então isso incomoda de certa forma, né? Mas a gente está tentando fazer com que o jogador, com que o atleta, com que o vestiário entenda que ele tem que primeiro vencer ou não tomar gol em um jogo, ou tentar ser melhor em um jogo, que a partir disso a gente consegue melhorar e dar condição melhor de forma conjunta e pro restante do campeonato. Contra o São Paulo, a tua análise foi que o Juventude tinha que ter como maior preocupação a questão da movimentação do São Paulo na faixa central, um time que se move muito no terço final do campo. Contra o Atlético Mineiro, a preocupação é semelhante ou que outro ponto do Atlético Mineiro o Juventude trata como a principal preocupação para essa partida? É semelhante, né? Pois jogadores de ataque de muita qualidade, né? Que finalizam bem e muita movimentação. As equipes do Atlético e do professor Cuca sempre tem essas movimentações de último terço, essas movimentações que dão condição difícil à defesa, né? Construção também é uma construção bem elaborada, né? Tem jogadores que têm essa qualidade no passe, no início das jogadas, então a gente está trabalhando nesse sentido aí para tentar neutralizar.